Você sabia que você pode estar se reencontrando com parentes, familiares, queridos que já estão no plano espiritual? Você sabia que isso é muito mais comum do que você pode imaginar? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o item 38, vai falar sobre isso. Sobre o desprendimento que ocorre do nosso espírito do corpo físico durante o sono. O sono, ele é feito para restaurar as energias do nosso corpo. Mas naquele instante que o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito, ele retoma a situação de espírito livre, de certa forma, vamos dizer assim, e ele vai a regiões onde ele tiver o interesse. Então, espíritos maldosos, espíritos perversos, vão a regiões onde eles podem dar vazão à maldade, à perversidade que eles têm. Espíritos mais lúcidos, mais conscientes do seu significado espiritual, do seu propósito espiritual, espíritos que já têm um padrão vibratório mais adequado, mais educado, que já sabe que o seu propósito é fazer o bem, é praticar a fraternidade, esses espíritos se dirigem a regiões que eles podem estudar, que eles podem ser orientados pelos mentores, pelos espíritos amigos, espíritos familiares. Isso, todas as noites, nós temos a possibilidade desses encontros, e são muito mais frequentes do que nós podemos imaginar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente acorda com aquele sentimento que teve um sonho com um determinado parente, vamos supor que sonhei com o meu pai, por exemplo. Então, aquele sonho, a gente acorda com uma sensação boa, uma sensação agradável, com aquele sentimento, aquela saudade, mas é uma saudade prazerosa, daqueles momentos bons que nós vivenciamos juntos. Nesse tipo de situação, pode ter certeza que você encontrou, sim, com o seu espírito familiar, tá? E aquele espírito familiar encontra com você como e dá sugestões, conversa com você como conversaria aqui, encarnado. Só que hoje ele já tem uma visão diferente, ele já está no plano espiritual, e o interesse dele na nossa evolução, aqui, no nosso aproveitamento da nossa vida, é muito melhor, é muito mais consciente, né? Porque ele já está liberto da matéria e já sabe que nós somos aqui espíritos encarnados e vamos voltar ao plano espiritual, onde eles já estão, e eles vão voltar para cá, e assim vai ser até a nossa depuração espiritual, até nós sermos espíritos puros, que ainda vai demorar bilhões de anos, né? Então, esses espíritos familiares se aproximam da gente, a gente acorda com aquela sensação boa, aquela sensação gostosa, aquela saudade boa, né? E a gente fica pensando, poxa, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com a minha mãe, eu sonhei com meu filho, mas foi um encontro real, tá? E você pode ficar atento naquele dia, no dia seguinte, nos próximos dias, alguns questionamentos que você vem fazendo sobre determinada situação que é crucial na sua vida, vão chegar até você através de intuições. E essas intuições são arquivos desse encontro que vocês tiveram, tá? Porque o que ocorre? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você volta de um encontro desse com um familiar que está no plano espiritual, muita coisa é suprimida dos seus arquivos, da sua memória, para que você possa continuar enfrentando aqui os desafios que é um mundo de provas e expiações, o desafio da existência terrena, né? Que nós temos as nossas tarefas que nós temos que exercer aqui para o nosso aprimoramento espiritual. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe encontra com um filho no plano espiritual. Essa situação acontece, mas se ela tiver a lembrança viva desse encontro, como vai ficar a cabeça dela, né? Será que ela ia querer voltar de lá, desse encontro? Ela nunca mais ia querer voltar para o plano físico, não é isso? Então, esse encontro vai ficar como uma lembrança, como uma coisa agradável dentro dela. Não vai ficar com muitos detalhes, para que ela possa voltar para o plano físico e continuar a sua vida. Porque é assim que tem que ser, tá? Se aquele espírito já está no plano espiritual, vai chegar a hora que eles vão se encontrar, mas não é agora. Agora é só um encontro momentâneo, vamos dizer assim, tá? Então, como essa mãe suportaria viver aqui, tendo estado lá com a fonte do amor dela, né, com o próprio filho, né? Como é que ela ia suportar essa volta para o corpo físico? Ela não ia querer, de jeito nenhum, né? Então, a sabedoria divina, os espíritos nos auxiliam nisso também, colocando alguns bloqueios nas nossas memórias para que nós tenhamos a sensação do encontro, aquela sensação prazerosa,
e reconfortante, né? Mas a gente não vai ter a lembrança nítida, porque senão nós não íamos querer voltar do plano espiritual para cá, para a matéria, né? Então isso faz parte dos componentes da sabedoria divina. Então a gente fica sempre com essa sensação agradável. Eu costumo, quando dormir, coloco uma folha de papel, uma caneta nas proximidades, porque quando eu acordo com esse tipo de experiência, eu faço as anotações, porque meia hora depois que você acordou, você já não lembra quase nada, né? Então a memória vai como se destruindo, se deteriorando, né? Então é importante ter um papel, uma caneta nas proximidades do quarto mesmo. Quando você acordar numa situação dessa, até de madrugada, faz as anotações, vai ser legal no dia seguinte para você refletir sobre esse encontro, porque esses encontros acontecem sim, tá? Tá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Chico Xavier, na obra do André Luiz, relata esses encontros onde milhares de espíritos vão ao plano espiritual encontrar com familiares que já estão lá, que habitam as esferas espirituais, são reais, e a gente tem que saber tirar o proveito disso, né? Além daquela sensação boa, agradável, a gente tem que saber nutrir bons pensamentos, oração, bons sentimentos, para que quando a gente durma todos os dias, a gente possa direcionar o nosso espírito a essas regiões, né? Nada melhor, né? Do que nós, quando estivermos dormindo, descansando no corpo físico, encontrar os nossos parentes queridos, nossos amigos no plano espiritual. Então é isso. É só para a gente refletir sobre esse assunto e a gente estar sempre ciente de que essas coisas são mais reais do que a gente pode imaginar. Então, não são simples sonhos, são encontros que acontecem e a gente tem que ficar atento ao conteúdo daquele sonho, à mensagem, ao que o Espírito quis passar para a gente daquele sonho, daquele encontro, né? Então, nós vamos ficar atentos a isso, agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar sempre podendo nos reencontrar e assim que nós vamos evoluindo, todos, um ajudando ao outro, tá bom? É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.